A paz do Senhor, aqui é o professor Marco Faleiro, na disciplina Panorama da Bíblia. Você está na Logos Ensino Superior de Teologia e estamos a tratar as nossas disciplinas em aulas duplas. Então, cada aula dupla tem 2 aulas. Cada aula tem 45 minutos. Então, cada aula tem 3 AVAs, porque cada AVA tem 15 minutos. E então você vai estar vendo AVA por AVA, mas veja em sequência, é importante você ir seguindo a sequência. E também siga, né, a orientação que o seu professor der, seja ele qual for, né, dentro das ferramentas que a Logos te oferece, seja pelo site, seja pelo canal no YouTube, ou seja qualquer outra ferramenta que a Logos ofereça. Esta é a AVA, é a terceira parte da aula dupla 6, então estamos terminando, né, a aula 11, que a aula dupla 6 é a 11 e 12, e essa é a terceira parte da aula 11. Nós estamos no período dividido, do reino dividido até o cativeiro, né, de Roboão até Daniel. Nós aqui sempre passamos, né, a linha de tempo, que é uma metodologia que utilizamos e que nós esperamos que vocês estejam a utilizar. Vemos aí a linha milenar com os 7 períodos, falta aí só o 7º período, né, que nós ainda vamos tratar dele, e estamos agora no 4º período, né, que é o do reino de Israel, que é dividido em 2 partes, né, o reino unido e o reino dividido, lembrando que é um dos períodos mais longos, né? O mais longo de todos é o pré-diluviano, né? Foram 1656 anos, né? Mas depois teve outros períodos grandes, mas esse é o segundo período maior, né? Onde inclusive boa parte da Bíblia foi escrita, né? E nós estamos vendo aí o que aconteceu aí no período unido, né? Se você está vendo aí, às vezes a gente vai passando, né, os slides com a linha de tempo, e você achar interessante, pare o vídeo, analise, escreva, né, se você está fazendo, espero que esteja, né, escreva, né, construa aí a sua linha de tempo. Nós estamos então aí no período do reino dividido e nós começamos a falar acerca do reino do norte, o reino do sul, o reino do norte com as suas dinastias e o reino do sul com os seus reis, porque ficou só a dinastia de Davi dominando o reino do sul, que é chamado Judá, e o reino do norte, que é chamado Israel. Nós então paramos aí no tempo de Acabe e Jezabel, ali no reino do norte, da dinastia de Onri, e no reino do sul com Josafate. A Assíria, que era o grande império lá ao norte, né, ao norte de Israel, o reino do norte, a Síria enfrentava uma aliança que era a Síria israelense, Damasco e Samaria, não incluía Judá, e consegue um aliado. Jeú se torna submetido pagando tributos à Síria. Esse Jeú que era o capitão que o profeta profetizou, né, e que acabou que fez a rebelião contra, né, ali no Reino do Norte, assumindo, né, um novo reinado. E Hazael de Damasco entra em guerra contra Israel, né, porque quando ele viu que as coisas estavam confundindo, né, ele então se revoltou. Nós estamos falando de Damasco, a Síria. A circunstância de a Síria ter, depois de Salzamar III, uma série de soberanos fracos, deu ao reino de Israel e Judá um repouso, que aliás foi apenas um adiamento. Estando a Síria ocupada com próprias desordens internas, Israel e Judá puderam gozar de um período de paz, que durou de 825 a 745 a.C. É lógico que a contagem é decrescente, né? É diferente, né? Porque é antes de Cristo, né? Então vocês veem quanto tempo que isso durou, né? Então é só fazer a conta, né? Você, quando tiver essa dúvida, você faz sempre a conta ao contrário, né? Então pega 825, diminui de 745. O que vai sobrar aí? Olha, 55 mais 25, né? Então 60, 70, 80. 80 anos de paz, com a confusão na Síria, mas com uma certa facilidade que aconteceu
e que eles ficaram sem a opressão da Assíria. Quantas décadas governou Osias, que era um leproso, um rei de Judá, né? Em 4 décadas ele governou. Olha que interessante, né? Um caso até bem interessante, o caso de Osias, ou Osias, né? Em Israel governava Jeroboão II. Sob seu longo reinado, Israel prosperou novamente, tornou-se rico, deu-se ao luxo e às classes superiores, viviam satisfeitas consigo mesmas, entregues suas paixões e depravação e ao vício. O profeta Amós, nessa época, se levantou como uma voz fustigando a vida dos prazeres sem freio daquela sociedade. Foi de 787 a 747. Quer dizer, nesse período que a Síria se enfraqueceu e não atacou, Israel, então, se fortaleceu seu exército, sua cidade, seus domínios, cresceu durante, mas já era uma nova dinastia, né? A dinastia de Jeroboão II. Veja aí o que aconteceu. Então, nós tivemos lá no Reino do Norte Jeroboão I, Baasas, Onri, e aí veio Jeú, aquele capitão que destruiu, né, o reino, a dinastia de Onri. E aí quais foram os reis de Jeú? Foi Joacás, Joás e Jeroboão II. E foi nesse período de Jeroboão II que nós falamos. Esse período todo, então, de Jeú foi um período de paz, né? O profeta profetizou a Jeú. Jeú teve um certo temor de Deus, né? Ele tinha um certo temor de Deus, mas depois seus filhos Joacás, Joás, principalmente Jeroboão II, se enfronharam no pecado, nem afastaram Israel. Mas nesse período Israel de novo se fortaleceu até Zacarias, né? Que foi ali o último rei dessa dinastia. Enquanto isso, do outro lado, nós vemos aí Roboão, Abias, Asaf, nós vemos aí Josafate, que já era do tempo de Onri, depois Jorão, né? Depois Acasias. Aí nós temos um caso específico que foi de Atália, né? Uma mulher que foi um problema, que você pode depois estudar o caso de Atália. Depois Joás, Amazias, e aí nós chegamos em Uzias, né? Com a morte de Jeroboão II em Israel e Uzias em Judá, sucedeu que um antigo soldado assírio subiu no trono da Assíria. Ele chamava Ful. Ful, ele deu-se um nome diferente. Isso era muito comum os reis antigos, né? Eles se dão nomes, né? Teglat-Falazar III. Foi o primeiro de uma série de tiranos brutais que fizeram da Assíria o maior império do Oriente. Então, depois desse período, a Assíria começou a se crescer de uma forma muito grande, com fome, né? Fome de territórios, de expandir. Israel se submeteu a Ful inicialmente. Razim de Damasco uniu os arameus contra a Assíria. Os fenícios, os edomitas e finalmente Israel se uniram também a essa liga. Quer dizer, no início Israel não se uniu à liga de Damasco, mas depois, que eram os sírios, depois eles acabaram vendo, né, todos se ligando, pensaram, não, nós vamos ligar que nós vamos vencer os assírios, né? Somente Judá com o rei Acás não aceitou a aliança. Então, obviamente, ele ficou contra todos esses outros, né? Quando ele não aceitou levantar contra a Síria. Racim e a Fenícia tentaram fazer Judá entrar à força na aliança e Acás pediu ajuda à Síria. E aí a Síria veio em favor de Israel, mas na verdade com seus interesses políticos, né? E destruiu os arameus e os fenícios. Mas ele acabou também destruindo Israel, né? O Reino do Norte. Israel foi transformado em território de muitos e somente a Samaria foi poupada. A Samaria ocupava 7,5 hectares de superfície, com 2 quilômetros quadrados de campos de trigo e cevada. Então veja o que aconteceu, né, nesse período, a Síria já ali, depois daquele período de paz, né, da dinastia de Jeú. Na verdade, Jeú, de um certo sentido, né, ele ouviu a Deus, né, porque o profeta falou, ele era um capitão, né, você vai ser o rei, e ele obedeceu a Deus, né, e Deus deu a ele, a sua dinastia, paz,
Apesar de todo o pecado, de tudo aquilo que eles fizeram, mas é aquilo que a Bíblia fala, como Deus honra, né, as gerações, né, daqueles que, mesmo de alguma maneira, mesmo que seja pequena, né, tenha cumprido um dever a Deus, ou uma obediência a Deus. E depois disso, desse período de paz, de 80 anos de paz, né, a Síria se fortalece de novo depois de toda aquela confusão interna que eles tiveram, né, de brigas, né, um tentando dominar o outro, matando, assassinando. Um fica rei, depois o conselho não aceita, os príncipes das províncias não aceitam, e aí destrona. Ficou uma confusão. E na Síria, nós não vamos contar a história da Síria, se você quiser, você pode até fazer o estudo lá. Mas aquele império, então, de repente, tem Full, né? Que é Tiglat-Pileser III. E aí ele se levanta e, a partir dele, reis, né, começam a dominar. Mas logo ali no início, ele já faz uma aliança ali. Israel faz a aliança, não foi nem a Síria, foi, me desculpe, Judá, né? Judá faz uma aliança com a Síria. E Israel, que no início teve um pouco de dificuldade, se une àqueles outros reinos, e a Síria vem e destrói aqueles reinos, né? E ocupa aqueles reinos. Não é uma ocupação como foi no caso posterior de Babilônia, né? Quando coloca os seus exércitos e tem um domínio de fato, mas tem aquele domínio de tributos, né? Do tipo assim, ou você paga ou a gente volta aqui para poder acabar de destruir o que nós não destruímos. É mais ou menos isso, né, que acontecia naquela época. E eles começam a pagar tributos, né, começam a se submeter enviando escravos, né, para as cidades dos assírios, né, e toda a realidade desse tipo de domínio daquele período, né. Além também, né, de começar a importar os deuses das outras nações e os cultos, os rituais, e é muito comum, né, que os sacerdotes desses reinos comecem a ir para esses outros reinos, né, para fazer templos e fazer uma classe sacerdotal idólatra, né, para fazer o povo se voltar aos cultos dos seus deuses, né? E Israel, que havia 80 anos de paz na dinastia de Jeú, né, chega um momento de tristeza e eles tinham ampliado os seus territórios, né, estavam ricos, estavam felizes, estavam cheios agora de muita coisa, mas agora o pecado os alcançou, né? Todo o pecado que havia ali em Israel. Então não se esqueçam de, por favor, estar olhando aí a linha de tempo, aquela linha milenar, e anotando cada detalhe aí que nós vamos falando. E se você está seguindo a metodologia, você vai estar então colocando aí todos os nomes. Talvez você pode até fazer uma análise específica aí de cada rei, né? Se você quiser se aprofundar, é interessante você fazer isso, né? Conhecer um pouco mais de como funcionou essas dinastias do norte, a dinastia do sul, que é Judá. Aqui é o professor Marco Faleiro, nós estamos na disciplina Panorama da Bíblia e nós estamos a falar acerca do que aconteceu no reino de Israel, com o Reino Unido, que foi com Saul, Davi e Salomão, e depois o reino dividido, em que se dividiu dois reinos, 10 tribos e meia ficaram com Jeroboão I, né, e formaram o reino do norte, que é chamado Israel, e duas tribos, Judá e Benjamim, ficaram com a dinastia de Davi, com Roboão, o filho de Salomão, neto de Davi, né? E formam o reino do sul, que é também chamado Judá. Deus abençoe, em nome de Jesus. Você está na Logos Ensino Superior de Teologia. E eu sempre gosto de lembrar uma coisa que eu falo: sejam felizes, mas façam alguém feliz. Amém.